Olá a todos, eu sou o professor Wellington, nós estamos iniciando o nosso curso de Física Básica e hoje a gente vai ter a oportunidade de a gente começar uma outra temática da física, a parte de Física 3, que é o eletromagnetismo. Então essa é a nossa aula 1, é a nossa aula inaugural de Introdução ao Eletromagnetismo, onde eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho como é que o eletromagnetismo está estruturado, ok? Relembrando, né, a física ela tem algumas divisões, né, ela tem alguns campos de estudo. É, Talvez isso aqui seja uma maneira de a gente apresentar esse cenário, né? Como é que a física está estruturada, né? Então, para nós já tivemos a oportunidade no nosso curso de Física 1, a gente olhar para os aspectos da mecânica. Agora, a gente vai ter a oportunidade de olhar no nosso curso de Física 3 para os aspectos do eletromagnetismo, que é uma área extremamente importante. Hoje, né, a gente vive uma sociedade dependente de tecnologias e muitas dessas tecnologias, o conceito que permite o desenvolvimento delas, está alicerçado no conhecimento do eletromagnetismo. Bem, como eu sempre faço, eu vou recomendar aqui para vocês alguns livros, textos de referência que vão te auxiliar ao longo do estudo dessas aulas. Esses livros, na verdade, estão aí como um apoio, né? Então, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira olhar com mais cuidado algum exercício resolvido, eu recomendaria esses livros como referência. Aqui a nossa primeira obra é Física 3, Eletromagnetismo, 14ª edição, Sears e Mansky, editora Pearson. É um livro bastante interessante porque ele traz o conteúdo de maneira bem concisa e apresenta bastante exercícios resolvidos e muitos outros propósitos. É um livro que é muito utilizado aí nos cursos de tecnologia, engenharia. O segundo livro que eu recomendaria é o Princípios de Física 3, do Searle e Dilthey, Eletromagnetismo, da editora Cengage. Isso aqui está na 5ª edição. É uma outra obra que tem características bem parecidas com a da anterior. Tem uma teoria bem resumida, com exercícios resolvidos e muitos outros propósitos. Ou seja, ele atende também às expectativas desse curso. E talvez o livro mais conhecido, para quem, para quem já teve a oportunidade de iniciar esse estudo da física, é Fundamentos de Física, Halley de Resnick, 9ª edição, Eletromagnetismo, volume 3, da editora LTC. Esse livro aqui talvez seja um dos mais consagrados aí na literatura, ou ao menos é o mais usado, mas eu diria que qualquer uma dessas obras acaba atendendo ao que a gente vai estar trabalhando no desenvolvimento das aulas desse curso. Tudo bem? Calculadora manual, cálculo manual ou calculadora científica? Só relembrando, ao longo dessas aulas de eletromagnetismo, nós vamos efetuar cálculos. Esses cálculos eu recomendaria fortemente que muitos deles você fizesse manualmente, principalmente para ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico, da álgebra, trigonometria, do próprio cálculo. O eletromagnetismo é uma disciplina que ela envolve aplicações tanto de álgebra, como de trigonometria, como de cálculo diferencial, integral e vetores. Então, é uma matéria onde a gente acaba aglutinando, além dos próprios conceitos da física, a gente acaba trabalhando com muitos conceitos, muitas ideias da matemática. Então, eu recomendaria que sempre possível você exercitar, você praticar o cálculo manual. A calculadora científica é uma ferramenta que acaba acelerando alguns passos para nós. Qualquer calculadora científica é bem-vinda. Aqui tem dois exemplos de calculadora que você pode estar utilizando. Essa aqui é uma calculadora mais básica, mas ela atende tudo que a gente vai fazer aqui no nosso curso de Física 3. Essa calculadora, a vantagem dela, que também é um modelo um pouquinho mais avançado, a Cássio, ela tem recursos como derivada, integral, vetor, sistemas de equações, mas entenda que qualquer calculadora é bem-vinda. Mas nada substitui você saber fazer o cálculo manual. Ok? Pergunta: o que a gente vai estudar em eletromagnetismo? Obviamente você vai pensar eletromagnetismo. Mas eu vou te apresentar aqui algumas situações onde o eletromagnetismo está presente. Então, aqui tem 4 situações onde, embora não pareça, o eletromagnetismo está presente. E por que eu posso afirmar isso? Porque o eletromagnetismo ele está alicerçado no estudo da eletricidade e do magnetismo. Quando eu olho para essa primeira situação, isso aqui é uma descarga elétrica, né, que está acontecendo aí provavelmente um dia de tempestade, isso aqui é um fenômeno que pode ser compreendido usando os conceitos da eletricidade. Quando eu olho para essa situação, eu percebo, identifico que isso aqui são ímãs, pequenos ímãs. Esses ímãs de neodímio, para a gente compreender como eles conseguem atrair determinados materiais, a gente tem que recorrer aos conceitos do magnetismo.
Agora, existem situações onde eu consigo perceber eletricidade e magnetismo atuando em conjunto, como por exemplo nesse dispositivo. Isso aqui é um dispositivo chamado relé, é um dispositivo eletromecânico. E qual é a ideia de funcionamento dele? Você energiza a bobina dele, ou seja, você fornece eletricidade para essa bobina, ela produz um campo magnético e acaba comutando a chavinha que tem aqui dentro. Para quem é da área aí de tecnologia, cursos técnicos, né, ou mesmo engenharia, isso aqui tem inúmeras aplicações. E se você parar para pensar, o início da computação, os primeiros computadores, eles eram baseados em lógica de relé, utilizavam exatamente esse dispositivo. Então, aqui é um dispositivo onde você consegue mostrar a utilização da eletricidade e magnetismo em conjunto. Daí que vem a ideia do eletromagnetismo. Um motor, isso aqui é um motor, um motorzinho. Na tua casa, certamente você deve ter inúmeras situações onde você deve ter um motorzinho sendo empregado. Hoje, a grande discussão, por exemplo, da indústria automotiva é na substituição dos motores a combustão por motores elétricos. A pergunta é, o que eu preciso para compreender o funcionamento desse motor elétrico? Usar conceitos de eletricidade e magnetismo. Então, a gente consegue enxergar que aqui você tem o eletromagnetismo sendo aplicado. Uma outra coisa que é importante destacar é que quando você estiver estudando o eletromagnetismo, vão aparecer também elementos como forças e campos. Por quê? Porque tanto na eletricidade como no magnetismo, os fenômenos que a gente vai perceber lá, ou são por ação de forças, ou por interação de campos. Quem é que produz essas forças e quem é que produz esses campos? As chamadas cargas elétricas. Então, o alicerce para a compreensão do eletromagnetismo e, portanto, da eletricidade e do magnetismo é você reconhecer que as cargas elétricas elas produzem forças e geram campos. Na próxima aula, que é a nossa aula 2, a gente vai começar a fazer esse estudo das cargas elétricas. Um pequeno histórico do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele tem a gente pode até considerar que ele é um pouco recente. A gente pode considerar que o descobrimento dele é a partir do século XIX. Mas os primeiros indícios da eletricidade começaram lá com os gregos. Quando os gregos descobriram o poder de uma pedrinha chamada âmbar. O âmbar nada mais é do que a seiva que corre pelo caule da árvore quando ela fica petrificada, ela se solidifica. Os gregos perceberam que essa pedrinha, quando ela era esfregada em alguns materiais, ela conseguia atrair algumas plumas, algumas penas. Os gregos certamente não compreendiam muito bem o que era isso, mas hoje a gente tem certeza que isso está ligado a um fenômeno elétrico, ou seja, da eletricidade. Foram também os gregos que perceberam o poder de uma pedrinha chamada magnetita. Magnetita é essa pedra aqui, é o ímã natural. Eles perceberam que essa pedrinha tinha capacidade de atrair alguns materiais. Também, certamente, não tiveram muita noção que isso estava ligado a uma área da natureza, a um conhecimento ligado ao magnetismo. Então, você percebe que tanto a origem da eletricidade como do magnetismo são origens bem remotas, mas a consolidação do eletromagnetismo só aconteceu no século XIX, a partir de um físico chamado Ørsted e de um físico chamado Faraday. O Ørsted, em 1820, ele mostrou a relação da eletricidade produzindo o magnetismo, ou seja, era um fenômeno elétrico que me produzia um fenômeno magnético. Um pouco tempo depois, um outro físico chamado Faraday mostrou a situação inversa, o magnetismo produzindo eletricidade, ou seja, era um fenômeno magnético que me produzia um fenômeno elétrico. Nosso objetivo é passarmos por isso, enxergarmos quais são os conceitos envolvidos na eletricidade e no magnetismo e mostrar a relação que existe entre ambos. Ou seja, que eletricidade e magnetismo podem trabalhar em conjunto ou até serem faces opostas da mesma moeda. Bem, essa foi a nossa aula 1, nossa aula inaugural de introdução ao eletromagnetismo. Qualquer dúvida, olhe ela novamente, acompanhe lá a partir dos nossos livros texto, caso você tenha alguma dúvida. Eu aguardo vocês para as próximas aulas. Até breve.